falando nesse monte de coisa, né, de maturidade emocional, equilíbrio emocional, linguagem de sucesso, eu estava me lembrando de um outro vídeo que eu vi de um professor, eu até falei numa live esses dias, que é sobre o letramento emocional e o quanto isso faz falta nos empregos, nas empresas, na vida, na verdade, né, porque sem letramento emocional, que é uma coisa que vem da infância, né, que vem dos pais, os pais ensinam a gente algumas coisas que depois fica bem difícil de aprender, como um simples dar bom dia. Eu lembro ainda, nunca me esqueci de uma vez, eu era criança e a minha mãe, eu fui telefonar para uma pessoa e liguei e ao invés de eu dizer, oi, bom dia, tudo bem? Eu disse assim, a pessoa, né, eu liguei, a pessoa atendeu e eu disse, quero falar com Paula. E a minha mãe depois disse, tu não pode falar assim com as pessoas, tu tem que dizer, oi, tudo bem, boa tarde, como vai? Nunca mais me esqueci. Nunca mais me esqueci. Então isso é base, né? Isso vem da base. E como faz falta depois na vida adulta, viu? A gente é treinado desde a infância para ser letrado na linguagem verbal e matemática. A gente aprende a decodificar o alfabeto, os números, para funcionar dentro da sociedade, o básico. No entanto, existe o analfabetismo que permeia direto as relações adultas, que é a incapacidade de ler a si próprio e, consequentemente, a incapacidade de interpretar corretamente o mundo. Se a gente não consegue nem se interpretar, o que dirá interpretar os outros, entender os outros, é difícil. Imagina um monitor de computador antigo, com poucas cores, tá? Para um indivíduo que não tem letramento emocional, que é iletrado emocionalmente, a vida interior é assim, numa baixíssima resolução, sabe? Só distingue os estados brutos. Tô bem, tô mal, tô com raiva, tô triste. Essa pobreza desse vocabulário gera o caos comportamental. A gente precisa nomear. Nomeando, a gente acaba domando. Quando tu não sabe a diferença entre frustração, decepção e tédio, tu trata tudo como estresse. E aí vai reagir da mesma forma. No entanto, para cada uma dessas coisas, tu poderia reagir de forma diferente. O iletrado emocional, que é o que eu tô falando aqui, vai confundir ansiedade com fome, tristeza com cansaço e até insegurança com agressividade. Ele age o que ele não consegue falar. O corpo grita com essas doenças psicossomáticas que todos têm, estoura as coisas na pele, o cabelo cai, um monte de coisas, e o comportamento explode. Porque faltou o quê? A palavra para nomear o emocional. E aí o problema se agrava, transborda para fora. A gente não vê o mundo como ele é. A gente vê o mundo como nós somos. Então, quem não consegue ler o próprio interior, que seria o letramento emocional, vai se tornar, ou se tornará, um péssimo leitor das intenções dos outros. A interpretação. Esse indivíduo, essa pessoa, projeta o ruído dele, interno, na tela da realidade do outro. Se ele carrega culpa não processada, vai interpretar o silêncio do outro como uma acusação. Ai, meu Deus do céu, ele tá quieto porque será que é comigo? Se carrega uma insegurança que ele não nomeou, interpreta um conselho construtivo como um ataque pessoal, uma arrogância. Por que eu tô dizendo isso? Vai, tá arrogante! Se vive na escassez afetiva, vai interpretar a autonomia do parceiro dele como um abandono. Ai, ele não ficou aqui comigo, isso e aquilo. A falta dessa capacidade interpretativa, portanto, acaba que se torna uma cegueira contextual. A pessoa lê o texto, o que foi dito, mas perde o contexto, perde o tom, não consegue interpretar. Imagina nessa era digital ainda, isso é totalmente epidêmico, é quase uma Covid. A gente lê uma mensagem de texto e atribui a ela um tom de voz que existe só aqui na nossa cabeça. E geralmente é o pior tom, né? A gente não consegue ler uma coisa e imaginar um tom melhor do que tá ali. A gente cria guerras baseadas nas nossas alucinações interpretativas. Esse analfabeto interpretativo e o iletrado emocional sofre de viés da confirmação. Ele decide que o outro quis dizer antes mesmo de ouvir, apenas para confirmar suas próprias crenças e medos. Ele não escuta para compreender, ele escuta para se defender. Isso torna o diálogo totalmente impossível, gente. Não tem troca de ideias, apenas choque de monólogos defensivos. Para sair desse estado, dessa cegueira, a gente precisa de um processo deliberado de educação emocional. É necessário que a gente aumente o nosso vocabulário. Para de dizer eu tô mal. Investiga. É vergonha? É culpa? É exaustão? É luto? Quanto mais precisa for a palavra que tu conseguir diagnosticar, mais precisa será a solução para aquilo. Tu não trata uma fratura com xarope. Tu não trata solidão com comida. Diante de uma atitude do outro que te ofende, o indivíduo maduro e letrado faz a separação entre o fato e a história que ele contou a si mesmo. Ele vai perguntar, isso é o que a pessoa disse ou é o que eu entendi baseado no meu mundo? E tu pode fazer uma prática. Quando tu disse X, eu entendi Y. Foi isso mesmo que tu quis dizer? Porque as pessoas não conversam, né? E em última análise, o letramento emocional vai ser o óculos que corrige essa miopia da alma. Quando a gente aprende a lidar com o que acontece do lado de dentro, a gente para de distorcer o que acontece do lado de fora.
A interpretação correta da realidade é o prêmio de quem teve a coragem de se decifrar. Presta atenção em ti, criatura.